Tema de aprendizagem 7. Minhas metas. Discutir o setor externo. Compreender os fundamentos do comércio internacional. Entender os regimes cambiais e o comércio internacional. Conhecer a estrutura do balanço de pagamento. Estudar o processo de globalização. Analisar questões do ponto de vista da economia brasileira. Entender importação e exportação. Inicie sua jornada. Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao tema de aprendizagem do livro Economia e Sociedade. Aqui, iremos discutir o setor externo, que é tão importante para a economia brasileira, já que, do ponto de vista econômico, vivemos em um mundo que está cada dia mais interligado, seja por meio de fluxos comerciais ou fluxos financeiros. Por esse motivo, a chamada economia internacional, que é um ramo de estudo dentro da teoria econômica, se destacou. Assim, o tema de aprendizagem está dividido em 4 tópicos. Iniciaremos nossas discussões falando da teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, que procura explicar os benefícios do comércio internacional para os países e, portanto, em quais produtos as nações devem se especializar e exportar. No segundo tópico, retornaremos aos regimes cambiais que discutimos no tema passado, mas com foco no comércio internacional, ou seja, como a taxa de câmbio influencia as exportações e importações. No próximo tópico, o tema será balanço de pagamentos, no qual todas as transações entre países são registradas. Fundamentos do comércio internacional. Vamos iniciar nossas discussões com uma pergunta: o que leva um país a comercializar com outras nações? Para responder a esse questionamento, diversas explicações podem ser levantadas, como a disparidade nas condições de produção ou ainda, na obtenção que certos países têm a obter as chamadas economias de escala ao produzir e vender ao mercado internacional. Economia de escala acontece quando é possível aumentar a quantidade produzida sem aumentar, na mesma proporção, o custo. Os economistas da escola clássica explicam os motivos por que os países comercializam entre si por meio da teoria básica do comércio internacional, o chamado princípio ou teoria das vantagens comparativas, que foi formulada por David Ricardo em 1817. 1. No conhecimento. Para a teoria das vantagens comparativas, como afirma Vasconcelos, 2011, cada país deve se especializar na produção do bem em que é relativamente mais eficiente ou cujo custo seja menor, e exportar este bem. Por outro lado, esse mesmo país deve importar as mercadorias cuja produção implica um custo maior ou que ele seja menos eficiente. Assim, a especialização dos países na produção de bens distintos é a base do processo de troca entre as nações. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos imaginar que existam somente 2 países, Inglaterra e Portugal, 2 produtos, vinho e tecido, e um fator de produção, que é a mão de obra. Com base no trabalho, a produção de cada país pode ser vista na tabela 1. Analisando a tabela 1, podemos ver que Portugal é mais eficiente na produção tanto de tecido quanto de vinho, comparando com a Inglaterra. Isso acontece porque o custo que os portugueses têm em produzir os bens é mais baixo do que o dos ingleses. Porém, em termos relativos, o custo de produção de tecidos em Portugal é 90, enquanto na Inglaterra é 120. Já o tecido, o custo é de 90 em Portugal e 100 na Inglaterra. Com base na teoria, Portugal tem vantagem relativa na produção de vinho, e a Inglaterra, na produção de tecidos. Assim, os 2 países irão se beneficiar ao se especializarem na produção do bem que tem a vantagem comparativa, exportando esse bem e importando outro bem. Pensando juntos. Agora, vamos entender os benefícios da especialização e do comércio comparando 2 situações distintas, uma sem o comércio internacional e outra com o comércio internacional. Vamos lá! Voltando à situação apresentada anteriormente, na Inglaterra, são necessárias 100 horas de trabalho para a produção de uma unidade de tecido e 120 horas para a produção de vinho. Assim, uma unidade de vinho custa 1,2 unidades de tecido, pois 120 é igual a 1,2. E em Portugal, a unidade de vinho custará 0,89, 80,90. Com o comércio internacional, a Inglaterra importa uma unidade de vinho a um preço inferior a 1,2 unidade de tecido e Portugal importa mais do que 0,89 de tecido vendendo uma unidade de vinho. Assim, se a relação de troca entre vinho e tecido for de 1 para 1, ambos os países se beneficiarão. Por exemplo, a Inglaterra gastará 120 horas de trabalho para obter uma unidade de vinho. Negociando com Portugal, poderá importar o vinho com apenas 100 horas de trabalho. Em outras palavras, a Inglaterra produzirá uma unidade de tecido com 100 horas de trabalho e trocará por uma unidade de vinho, que caso ela produzisse, seriam gastas 120 horas.
E a mesma situação é com Portugal, que irá trocar uma unidade de vinho que gasta 80 horas para produzir por uma unidade de tecido inglês, que caso Portugal fosse produzir, seriam gastas 90 horas. Com base no exposto, podemos concluir que a Inglaterra deve se especializar na produção de tecidos e exportar o produto, e importar vinho. Já para Portugal, o benefício será exportando vinho e importando tecido. Assim, todos os dois países obterão ganhos via comércio internacional. De acordo com Vasconcelos, 2011, a teoria das vantagens comparativas explica os movimentos de mercadorias no comércio internacional, baseada no lado da oferta ou dos custos de produção existentes nos países. Assim, os países exportarão e se especializarão na produção dos bens que os custos forem menores em relação aos existentes nos países exportadores. Porém, de acordo com o mesmo autor, a teoria das vantagens comparativas tem algumas limitações, principalmente que ela é estática, ou seja, não leva em consideração a evolução da oferta e da demanda, e nem as relações de preços entre os produtos negociados. Por exemplo, se a renda crescer, a demanda por tecidos aumentará mais do que, proporcionalmente, a demanda de vinhos, já que tecido é um bem mais elástico e, com isso, existirá uma deterioração da relação de trocas entre Portugal e Inglaterra, e os ingleses terão mais benefícios. Diferentemente ocorre com produtos primários, que possuem a elasticidade renda da demanda menor do que um. Então, mesmo com o aumento da renda mundial, a demanda não aumentará proporcionalmente. Caso tenha ficado com alguma dúvida quanto ao conceito de elasticidade, por favor, releia o referido tema do nosso livro didático. Falamos sobre a teoria clássica do comércio internacional, mas temos uma teoria mais moderna, que tem como base o modelo de Ecke-Scherolin, o qual, como afirma Vasconcelos, 2011, postula que as vantagens comparativas e a direção do comércio estarão dadas pela escassez ou abundância relativa de fatores de produção. Por exemplo, um país como o nosso pode ter mão de obra abundante, o que faz com que o preço do trabalho, no caso o salário, seja menor, assegurando que o Brasil tenha vantagens comparativas, e por isso, deve se especializar na produção de bens que necessitam muito de trabalho. Por outro lado, os bens que precisam muito de capital, o país deverá importar, pois terá um custo relativamente menor. Regimes cambiais e o comércio internacional. Ao falarmos sobre a política cambial neste tema de aprendizagem, trabalhamos com o conceito de taxa de câmbio e dos regimes cambiais. Porém, nesta sessão, retornaremos às nossas discussões sobre esses conceitos, mas agora pensando no impacto no comércio internacional. Para isso, vamos nos lembrar do que é taxa de câmbio, que pode ser definida como o preço da moeda estrangeira, que também podemos chamar de divisas, em relação à moeda nacional. Por exemplo, se a taxa de câmbio dólar-real for de R$ 3, significa que precisamos de R$ 3 para comprar um dólar. Com base no que já foi exposto, podemos concluir que, quanto maior for a oferta de divisas em relação à demanda, menor será a taxa de câmbio, já que teremos mais dólar no mercado interno, o que faz com que o preço do dólar reduza. Com isso, o real sofre uma valorização cambial. Por outro lado, se aumentar a demanda por dólares dada a oferta, a taxa de câmbio será maior, já que o dólar estará mais caro. Assim, o real sofre uma desvalorização cambial. Além desses dois regimes cambiais, que são os mais utilizados, ainda temos os casos intermediários entre o flexível e o fixo. Dentre esses regimes intermediários, podemos citar a flutuação suja, na qual o país adota o regime flutuante, mas com o Banco Central intervindo todo inteiro para manter a taxa de câmbio em níveis adequados, sem muitas oscilações. Agora que ficou bem clara a taxa de câmbio, vamos compreender o efeito das variações na taxa de câmbio sobre algumas situações. Taxa de câmbio sobre exportações e importações. Com a desvalorização cambial, os compradores estrangeiros conseguem comprar mais produtos importados do Brasil e, com isso, há um aumento na exportação do nosso país. Por outro lado, fica mais caro para os brasileiros importarem, pois o dólar estará mais caro e, portanto, os produtos importados também. Assim, a desvalorização cambial estimula as exportações e desestimula as importações. Situação oposta ocorre quando temos uma valorização cambial. Os nossos produtos ficarão muito caros no mercado internacional, e os produtos estrangeiros, baratos. Assim, uma valorização cambial estimulará as importações e desestimulará as exportações. Taxa de câmbio sobre a taxa de inflação. Um dos instrumentos de controle da inflação é a taxa de câmbio, o que pode ser feito por meio da valorização cambial, que, nesse caso, é chamada de âncora cambial. Ocorre a seguinte situação: a taxa de câmbio é valorizada, o que torna a moeda nacional mais forte. Isso irá estimular a importação, fazendo com que a concorrência aumente no mercado nacional, e como você sabe, concorrência maior, preços menores e, portanto, a inflação reduz. Pensando juntos.
Certamente você deve estar pensando que achamos a solução para os aumentos de preços, mas não, pois com a moeda valorizada, teremos outros problemas, como a redução das exportações, aumento na dependência externa e tantos outros problemas. Então, o nível da taxa de câmbio deve ser relativamente alto para estimular as exportações e relativamente baixo para não encarecer demasiadas as importações e pressionar a inflação, como afirma Vasconcelos, 2011. Variação nominal e variação real do câmbio. Existe uma grande diferença entre variáveis nominais e reais. Por exemplo, o salário que vem no seu holerite ou contra-cheque é o salário nominal, já que o poder de compra é o salário real. Agora que você já compreendeu a diferença, vamos analisar a taxa de câmbio nominal e real. Para isso, vamos a um exemplo. Uma desvalorização cambial de 10% é nominal. Se a inflação for 10%, não houve desvalorização nominal. Você sabe responder? Então, por que essa diferença é tão importante? O conceito de desvalorização ou valorização cambial real é utilizado para averiguar a competitividade dos produtos nacionais frente aos importados. Por exemplo, se a desvalorização nominal for maior do que a inflação, a competitividade dos produtos nacionais aumentou. Pode acontecer uma situação que a variação cambial e a variação dos preços sejam nulas, mas a inflação dos outros países foi positiva. Essa situação acarreta uma desvalorização real da moeda nacional, aumentando a competitividade dos nossos produtos. Segundo Vasconcelos, 2011, existem duas formas de definir a taxa de câmbio real. Abordagem de demanda. A taxa de câmbio real é a razão entre o nível geral de preços externos e o nível geral de preços internos. R igual a PP no qual R, taxa de câmbio real e taxa de câmbio nominal P asterisco, preço externo P, preço interno. Abordagem de oferta. A taxa de câmbio real é a razão entre o preço dos bens comercializáveis e o preço dos bens não comercializáveis. R igual PT/PNT no qual R, taxa de câmbio real PT, preço dos bens comercializáveis PNT, preço dos bens não comercializáveis taxa de câmbio sobre a dívida externa do país. Ao desvalorizar a moeda, o estoque da dívida externa em reais aumenta, mas não afeta o saldo em dólares. No médio prazo, estimular as exportações e desestimular as importações pode aumentar a oferta de dólares, o que faz com que a moeda nacional valorize e a dívida externa em dólares reduza. Por outro lado, uma valorização cambial reduz o valor da dívida externa em reais no curto prazo, mas aumenta futuramente, já que temos uma estimulação das importações, o que levará à desvalorização cambial e ao aumento da dívida em reais. Estrutura do balanço de pagamento. Balanço de pagamento é definido por Vasconcelos, 2011, como registro contábil de todas as transações de um país com o resto do mundo. Essas transações são de bens e serviços, de capitais e financeiras. Então, podemos afirmar que o balanço de pagamento registra o comércio internacional, que são as exportações e importações, os serviços internacionais, como o pagamento de juros, royalties, remessa de lucro, turismo, fretes, etc., o movimento de capitais internacionais, como investimento direto estrangeiro, empréstimos e financiamentos, dentre outros. Com a afirmação anterior, você pode perceber que sempre que estamos nos referindo a balanço de pagamentos, estamos falando em transações entre países, portanto, as transações feitas no mercado interno não são contabilizadas no balanço de pagamento, somente aquela do Brasil com qualquer outro país, seja por pessoas físicas ou jurídicas. E a ideia do balanço de pagamento é muito parecida com a do balanço patrimonial das empresas, pois as normas gerais das transações no balanço de pagamento são oriundas da contabilidade, mais exatamente o método das partidas dobradas. Nesse sentido, Vasconcelos, 2011, observa que, no caso das transações externas, não existe uma conta caixa, mas utilizasse uma conta compensatória chamada variação de reservas. Positivo. Se o sinal da conta variação de reservas for positivo, significa que o saldo é credor, o que acarreta uma redução nos haveres monetários, que são as reservas internacionais, ou, ainda, pode aumentar as obrigações do país com o resto do mundo. Negativo caso contrário, se o sinal for negativo, há um aumento das reservas internacionais. Agora que você conheceu o conceito de balanço de pagamento, vamos compreender como ele é estruturado. Para isso, vamos analisar. Eu irei apresentar cada conta, mostrar para você o valor e composição da referida conta na economia brasileira para o ano 2000 e um gráfico que mostra a evolução da conta. Vamos lá! Descrição da imagem. Gráfico mostrando a evolução do saldo comercial de 2006 a 2014, com queda na maioria dos anos e pico de subida em 2011. A balança comercial. A conta balança comercial é composta pelo comércio internacional de bens, tanto as exportações quanto as importações de produtos.
Por exemplo, se o Brasil exporta grãos para a China, o valor será contabilizado nessa conta em exportações. Caso o Brasil importe tecnologia do Japão, o valor também é contabilizado na balança comercial, mas em importações. É importante observar que as transações feitas são do tipo FOB, que significa Free On Board, ou seja, isentas de fretes e seguros, tanto as importações quanto as exportações. B. Serviços e rendas. Você percebeu que, diferentemente da conta balança comercial, aqui, somente os serviços são contabilizados? E quais são esses serviços? Fretes, seguros, lucros, juros, royalties, assistência técnica, viagens internacionais, dentre outros. Porém, é importante observar que os serviços que representam remuneração a fatores de produção, como juros, lucros, royalties e assistência técnica, são chamados de serviços ou renda de fatores, e é a renda líquida de fatores externos, diferença entre o produto interno bruto e o produto nacional bruto. Descrição da imagem. Gráfico mostrando o saldo do balanço de serviços e rendas de 2006 a 2014, com queda maioria dos anos e leve subida em 2009 e 2012. C. Transferências unilaterais correntes. Na conta transferências unilaterais correntes, também chamada de conta de donativos, como o próprio nome já diz, são registradas as doações que são feitas ou recebidas de outros países. Essas doações podem ser feitas em dinheiro ou em mercadoria. Conforme podemos ver na figura, o saldo em conta transferências unilaterais foi positivo, ou seja, recebemos mais doações do que enviamos em 2000. Descrição da imagem. Gráfico demonstrando a evolução do saldo em conta transferências unilaterais de 2006 a 2014, com queda na maioria dos anos e subida em 2008 e 2013. D. Transações correntes. A soma das contas balança comercial, balança de serviços e rendas e transferências unilaterais resultam do saldo em conta corrente, também chamado de saldo em transações correntes. Se o saldo for positivo, significa que temos um superávit em transações correntes, o que mostra que o Brasil envia mais bens e serviços a outros países do que recebe. Por outro lado, se o saldo for negativo, teremos um déficit em conta corrente, o que significa que o Brasil recebeu mais do que enviou bens e serviços, e isso mostra que o país aumentou sua dívida externa em termos financeiros. E como você já sabe, o ideal é sempre que tenhamos um saldo positivo, assim como é em nossa casa. E conta capital e financeira. A conta capital e financeira era chamada de conta movimento de capitais ou balanço de capitais, mas mudou de nome recentemente. Assim, essa conta é composta pelas transações que irão produzir variações no ativo e no passivo externo do país e que irão, portanto, alterar a posição do Brasil em termos de credor ou devedor, frente aos demais países. Assim, são registrados os investimentos diretos de empresas multinacionais, de empréstimos e investimentos para projetos de desenvolvimento do país e de capitais financeiros de curto prazo, aplicados no mercado financeiro nacional. Por exemplo, as transações financeiras puras, como as ações e empréstimos em moeda, cota-partes, dentre outras, são contabilizadas nessa conta. F. Erros e omissões. Erros e omissões são utilizados para contabilizar a diferença entre o saldo do balanço de pagamentos e a variação de reservas, ou seja, pode ter acontecido durante o processo de contabilização que alguma transação não tenha sido contabilizada e, portanto, haverá uma diferença entre o saldo do balanço de pagamentos e o quanto as reservas variaram. Para solucionar essa diferença, o valor é colocado na conta erros e omissões. Essa não é uma prática errada ou corrupta, tanto que é aceito no mercado internacional um erro de até 5% da soma das exportações e importações. Vasconcelos, 2011. G. Saldo do balanço de pagamentos da soma dos saldos das contas anteriores, saldo em conta corrente, saldo na conta capital e financeira e erros e omissões, obtém-se o saldo do balanço de pagamentos, que pode ser superavitário quando o sinal é positivo ou deficitário quando o sinal é negativo. H. Variação de reservas. O superávit ou déficit no balanço de pagamentos corresponde a um valor igual, mas com sinal contrário na conta variação de reservas, já que estamos trabalhando com o método de partidas dobradas. Por exemplo, se o saldo do balanço de pagamentos for igual a US-cifrão 10,00, a conta variação de reserva será US-cifrão mais 10,00. Por outro lado, se o saldo do balanço de pagamentos for de US-cifrão mais 15,00, a conta variação de reserva será US-cifrão 15,00. É importante observar que as reservas também podem ser chamadas de haveres monetários, que são definidos por Feijó et al., 2013, como os ativos de reserva internacional, que estão disponíveis diretamente sob o controle do governo para financiamento e regulação de desequilíbrios. Os haveres monetários são compostos por ouro monetário, direitos especiais de saque, posições de reservas no FMI, reservas em moeda estrangeira, outros ativos.
Agora que você compreendeu cada uma das contas que fazem parte do balanço de pagamentos, vou citar alguns exemplos de transações internacionais e como elas são contabilizadas. Vamos lá! Exemplo 1. Exportação de bens no valor de US$ 100, com recebimento integral em moeda estrangeira, crédito de US$ 100 em exportações e débito de US$ 100 em haveres monetários. Exemplo 2. Importação de US$ 230, sendo US$ 130 pagos em dinheiro e US$ 100 financiados pelo produtor da mercadoria. Crédito de US$ 130 em haveres monetários, crédito de US$ 100 em outros investimentos e débito de US$ 230 em importação. Exemplo 3. Doação de medicamentos para o exterior no valor de US$ 50, crédito de US$ 50 em exportação e débito de US$ 50 em transferências unilaterais correntes. Exemplo 4. Empréstimo de uma empresa brasileira para sua filial no exterior no valor de US$ 110, crédito de US$ 110 em haveres e débito de US$ 110 em investimentos diretos. Exemplo 5. Perda de US$ 50, por parte de investidores brasileiros, em operações de derivativos no exterior, crédito de US$ 50 em haveres e débito de US$ 50 em conta de derivativos. Novos desafios neste tema de aprendizado. Fizemos uma introdução à economia internacional, que é uma área de estudo da economia. Como estamos discutindo a economia internacional, não podíamos deixar de entender o famoso balanço de pagamento, que segue uma lógica muito próxima do balanço patrimonial das empresas, mas, nesse caso, as transações que são contabilizadas são as do Brasil com os demais países.